E aí, pessoal, essa aula é de JavaScript, mas tem uma pegadinha que vai levar a gente até um pouquinho de React lá, mas eu tinha que dar ela em JavaScript puro para mostrar para vocês, né? Porque a gente vai falar, como tá aqui na pasta, né, de listas, né? Eu vou falar sobre os métodos de manipulação de uma lista, que é muito importante para a gente lidar nisso no React. Então eu vou ensinar primeiro no JavaScript puro, para a gente conseguir visualizar aqui um pouquinho, e aí eu vou levar para o React, para a gente ver como é que se sai lá alguns métodos, dar exemplo de utilização, que é muito legal, né? A gente aprender no basicão aqui, mas é legal a gente também lá ver aonde que vai chegar isso, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui com um exemplo, né? Se a gente estivesse recebendo de algum lugar uma informação, então a gente vai colocá-la aqui, tá? A gente de algum lugar está recebendo uma lista, né, de jogadores, tá? O que é uma lista? Tem esse sinal aqui, tá? Perdão. Agora sim. Tem esse sinal aqui, quando é uma lista, né? E uma lista pode ser até de uma lista de objetos, não tem importância. Mas é uma lista. Então a gente manipula ela da mesma forma que a gente manipula qualquer lista, tá? Então vamos continuar aqui, preencher rapidinho ela. A gente vai ter, na verdade, acho que vou dar um pausa. Vocês pausam aí também. E vai ver a lista pronta do que eu ficar perdendo tempo com vocês escrevendo apenas nomes aqui. Então, pessoal, voltamos aqui. Nós já temos os nomes e os níveis dos nossos jogadores, tá bom? E aí eu pausei porque a gente não tá aqui para aprender isso, para aprender a escrever. A gente aprende no cursinho de digitar, né? A gente tá aqui para aprender os métodos, então eu cortei já para vocês para o objetivo. E aí, o que a gente faz aqui agora? Bom, a gente tem algumas opções. Nós temos milhões de manipuladores que a gente pode utilizar com lista. Eu vou listar todos eles aqui, só para vocês saberem. Nós temos o for each, nós temos o map, né? O filter, reduce, find, sum, every, sort. Se eu estiver esquecendo de algum, vocês me falam aí depois. Eu monto uma parte, se vocês quiserem. Eu coloquei alguns aqui que eu acho que já está de bom tamanho serem esses, tá bom? Mas cada um com uma função própria específica, a gente vai falar de cada um nessa mesma ordem, mais ou menos. Ou se eu errar a ordem ainda, tanto faz, vocês relevem. Bom, o que que faz o primeiro? O tal do for each, né? O for each, como o próprio nome diz aí, é só traduzir a maioria deles, é para cada. Então, o que que eu vou fazer com cada um desses elementos? O que que eu vou fazer para cada um desses elementos? E aí eu posso montar. Eu pego nosso, não, perdão, nossa lista de jogadores, eu coloco um ponto for each. A partir daqui eu já estou trabalhando com cada um dos elementos, certo? Aí eu digo como eu vou chamar apenas um elemento, como eu vou chamar aquele objeto que vai simbolizar um item. Então, desta lista toda, ele quer que você nomeie como ele vai chamar cada item, cada linha desse objeto, né? Ah, eu quero chamar de cada linha de jogador. Geralmente a gente fala no singular. E aí eu falo o que eu quero fazer com isso. Geralmente entre chaves aqui. E eu coloco o que eu quero fazer com cada jogador. Ah, eu quero que imprima para mim na tela, por exemplo. Agora deixa eu achar onde está meu. Para cá, então para cá. Isso, pronto. Então eu vou falar, ó, para cada jogador, eu quero que mostre o jogador, né, individualmente, o nome dele somente e um texto que eu escolhi. Tem o nível e a gente chama aqui o jogador ponto nível. Então o que eu estou fazendo? Eu estou separando como se eu estivesse pegando esse grande objeto e separando ele linha por linha. E cada linha eu batizei essa linha de jogador. Tá? Eu também chamei a linha de baixo de jogador, também chamei essa de jogador, também chamei essa de jogador, chamei essa de jogador. Então, cada linha que ele percorrer, ele vai vir com for each e vai fazer assim. Ele vai pegar só o jogador, só a propriedade nome. Então, ele vai vir dentro da lista, procurar dentro do objeto nome, vai selecionar esse nome e vai colocar aqui, no lugar disso. E aí vem meu texto que eu coloquei, isso é símbolo de concatenação, um template string. Tem gente que nunca sabe o que eu estou falando, porque meu inglês é ruim. Template string, tá bom? Quem quiser pesquisar. E aí, com esse template string, eu vou conseguir colocar tanto variáveis como meu texto numa vez só, usando esses cifrões aqui, tá bom? Para diferenciar que hora é JavaScript, que hora é texto, tá bom? Então eu coloquei aqui que eu quero chamar a variável jogador, nossa variável jogador que representa a cada linha aqui, ponto nome, certo? Tem o nível, jogador ponto nível, então ele vai caçar nome, nível e colocar nesta frase e exibir. Tudo bem? Acho que tá
a gente tá conseguindo em algum lugar. Vamos para a próxima função, porque eu já gastei um tempão nessa, então na próxima você já tá entendendo mais ou menos como é que tá funcionando. Eu não vou precisar explicar tudo isso aqui, hein? Então vamos lá. Eu posso pegar também essa lista e só com isso, tá, gente? Só para quem quer saber, ele vai imprimir uma, duas, três, quatro, cinco linhas escrito o nome do jogador e tem o nível tal do jogador, tá bom? Só com isso. Não vou exibir, depois a gente exibe tudo de uma vez, a gente roda todos esses códigos numa porrada só, pra gente não ficar perdendo tempo com isso. A gente pode pegar aqui. Perdão. O próximo que eu coloquei aqui, né? Eu olhei para ele agora, eu lembrei. O próximo que eu peguei aqui é o map. O que o map faz? Ele torna algo na forma que você quer. Então ele pega uma coisa e deixa essa coisa com a cara que você quer, né? Por exemplo, eu quero uma lista de nomes. Eu já tenho aqui um objeto que tem todos os nomes. Eu não tenho uma lista, eu tenho uma lista de objetos. Eu quero uma lista que tenha todos os nomes, somente isso. Então eu posso ter aqui, criar minha constante chamada nomes, e dentro delas chamar a lista de jogadores, ponto map. Pronto, eu vou mapear o que eu quero. Agora eu vou escrever o que eu quero desse map. Ah, desse map, primeiro a gente coloca de novo, novamente, como a outra. Vou colocar como eu vou chamar individualmente cada uma dessas linhas. Então, vou chamar de jogador, igual da outra. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? O nome que você quiser, não tem problema. Tá, e desse jogador, o que eu quero? Eu poderia abrir uma chave aqui também, igualzinho o outro, tá? Mas como eu vou fazer tudo numa linha só, ou seja, tudo vai ficar aqui na frente, eu não preciso abrir chaves. Eu abro chaves quando ela vai ocupar mais de uma linha, tudo bem? Ou quando tem mais uma função, alguma coisa, não sei. Pensem, eu quero que essa lista me retorne apenas o nome do jogador. Então, jogador, ponto, nome. Pronto. Agora, esses nomes aqui vão receber todos os nomes em lista. Então, se eu vim aqui e pedir para imprimir os nomes, pronto. Ele vai mapear cada linha aqui e vai pegar somente o nome e trazer para mim dentro de uma lista. Somente o nome dentro de uma lista. Somente o nome. É isso que o map faz. Ele pega uma coisa e transforma ela com a cara que eu quiser. E se eu quisesse colocar, igual o for each aqui, um texto em volta, eu poderia? Poderia, tá? Então, são formas muito parecidas de fazer uma coisa? Sim, são formas muito parecidas de fazer uma coisa. A gente está manipulando uma lista. A forma como você vai escolher, vai exibir, é um problema extremamente seu. Próximo, filter, o bonitinho do filter aí. Eu quero uma nova constante. Eu quero somente os jogadores fortes, tá? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso filtrando a minha lista, né? E que eu tenho vários jogadores aqui, mas eu quero só os fortes. Então, jogadores, ponto. Vou filtrar, filter, certo? Então eu vou pegar cada jogador e desse jogador eu só quero que me exiba, que me mostre, que entre nessa lista jogadores, o jogador, que ele vai olhar linha por linha, que o nível dele seja maior que 70. Pronto, essa lista de jogador mais fortes, ela não vai ter tudo isso aqui que tinha antes. Ela só vai ter que for maior que 70. Então ela só vai ter o Homem-Aranha, o Lanterna Verde e a tia Lara Croft aqui. São os únicos que vão estar aqui. E eu filtrei a lista. Eu modifiquei ela para ficar com uma carinha melhor, tá bom? O próximo, que muita gente prefere não usar, ou fingir que ele não existe, né? O próximo é o Reduz. O Reduz, o que ele faz? Ele pega aquele monte de coisa e transforma em apenas uma. A gente reduz, a gente minimiza, deixa tudo resumindo, tá bom? É literalmente reduzir. Então, o que a gente pode reduzir a uma coisa? O total dos levels, tá bom? Nesse exemplo. Total do nível, o que eu faço? Eu pego a lista nossos jogadores, a gente pede para reduzir, certo? E aqui que as pessoas começam a falar, reduz é diferente um pouquinho dos outros. Porque primeiro, o reduce, ele tem que ter a variável que você quer chamar de total, certo? Então aquela variável que vai guardar o valor pra gente de quanto está o valor, é agora que a gente coloca, ok? E eu quero chamar ela de soma, porque ela não vai ser a soma de tudo, então eu vou colocar ela aqui. O segundo atributo, agora sim, é como eu vou chamar cada uma das coisinhas aqui. Cada linha ali eu chamo de jogador. Então, jogador. Feito isso, agora sim eu falo o que eu vou fazer, certo? Ah, o que eu vou fazer? Eu quero que você soma pra mim o cada linha de jogador, somente o nível, certo? E a última pergunta é de quando
quanto isso começa, enquanto isso vai iniciar. Inicia, no meu caso, em zero, tá bom? Com isso você já resolve seu problema. Muita gente acha confuso essa estrutura, né, do Reduz, mas ele não é, ok? E aqui mesma regra, se eu quisesse eu poderia tirar esse cara aqui e fazer tudo na mesma linha, tá? Eu posso fazer isso, não tem problema, ok? Aqui eu dei um espaço aqui, mas já. Aí ficaria dessa forma, ok? Aí eu teria todos os totais de levels, no caso ele ia somar 80, 90, 50, 70, 100. Você pode fazer um reduce muito mais bem elaborado do que isso. Isso aqui é só um exemplo, só para a gente começar a entender como é que funcionam essas funções, tá? Que o vídeo já vai ficar longo. Então, vamos tentar entender aí. Agora, eu quero encontrar um elemento, certo? Então, eu vou chamar aqui de o jogador. O jogador, tá? E aqui a gente vai usar a função. Eu coloquei find, é essa então. A gente vai usar a função find. Então, jogadores, ponto, find. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um jogador. Eu vou olhar todas as linhas e cada linha eu vou chamar de jogador, certo? Tá, e o que a gente está procurando? Eu estou procurando o jogador, ponto nível, que seja igual a 50. Pronto. A partir daqui, ele vai olhar cada linha e só vai me retornar para cá o jogador que o nível foi igual a 50. Ok? Vamos continuar. Nós temos depois do find o sum. O sum, ele vê se alguém atende uma condição, né? Ele só vai verificar isso. Se existe alguém que se atende. Existe? Se existir, tudo bem. Então a gente pode perguntar para ele: tem jogador fraco? Porque a resposta dele vai ser um verdadeiro ou falso, tá bom? Então o sum, ela só vai olhar lá e vai falar pra gente se sim ou se não. Então a gente vai fazer os jogadores. Ponto, sum. A gente vai falar para ele como que eu vou chamar cada linha, eu vou chamar cada linha de jogador, certo? E qual que é a pergunta que eu tenho para fazer para ele é se existe algum jogador e o nível é menor que 60. Bom, se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar um true. Se isso aqui for falso, ele vai retornar um false. Então, se tiver algum jogador que o nível seja menor que 60 dentro dessa lista, ele vai retornar pra gente. Tá bom? Depois do sum eu coloquei o every. Tá. O every já não é se tem algum, mas e sim se todos atendem uma condição. Ok? Então, conste níveis bons. Vamos colocar assim, né? O que eu quero saber? Eu quero saber se os jogadores, se todos, né? E aí, como eu vou chamar cada linha, eu vou chamar de jogador. Cada linha que tem naquela nossa lista. Eu tô falando aqui encurtadamente, esperando que vocês estejam entendendo o linguajar, senão volta o vídeo, ver onde você se perdeu no que eu tava falando, né? E aí, desses jogadores, eu quero saber se todos os jogadores dessa lista, se eles são, pelo menos com nível maior ou igual a 50. E mesma coisa que o nosso amigo Sum. Ele vai me retornar um true ou falso, verdadeiro ou falso. Todos dessa lista vão atender a essa etapa? Ele responde. Já o nosso Sum aqui não, é se algum atende, qualquer um. Se algum atender, ele já fala. Aqui é só se todos atenderem, ok? Por último, o mais fácil e o mais legal de usar, né? É o sort, tá bom? Deixa eu ver se é ele mesmo. É. Então, jogadores ordenados. Porque a função do sort é justamente arrumar pra gente o que tem aqui, tá? Nesse caso, a gente vai usar que a gente quer todas as listas e o que tinha antes de jogadores, tá bom? A gente vai pedir para ele fazer uma organização pra gente e a gente vai explicar para ele como a gente quer essa organização. A gente fala, pô, a gente quer do tipo A para B, ok? A para B, ou seja, nós vamos ter um termo A e nós vamos ter um termo B. Então imagine aqui que na hora de sortear, ele vai chamar este A, este B, depois ele vai trocar, né? Vai fazer chamar este A, este B e ele vai organizando dessa forma. Ah, mas ele vai sim, ele vai comparando esse com esse.
Comparou? Aí ele vai comparar esse com esse. Aí comparou, ele vai comparar esse com esse. Comparou, ele vai comparar esse com esse. E o que sobrar, ele vai comparar também, tá bom? Até ele chegar numa resposta aí franca, mas vê um pouquinho sobre como funciona o Bubble Sort aí, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona aqui a função. Tem outros tipos de ordenação aí. Estudem um pouquinho a ordenação, porque é legal de ver. Mas a que a gente está fazendo aqui é bem simples, tá? É já função pronta, a gente nem tem que fazer muito. E a gente quer que o nível do B, né, ele seja menor do que, ou seja, o nível do B tem que ser menor do que o nível do A, né? O B tem que ser superior ao nível do A. A gente vai organizar mais ou menos, então ele vai bater aqui, ó. Ele vai olhar o nível desse cara e o nível desse cara. Esse vai ser o A, esse vai ser o B. Aí vamos ver se atende. O nível do B aqui é menor do que o do A, entenderam? Então ele vai ver, o nível do B é menor do que o do A. Então, se for, ele sobe esse cara, tá bom? E assim por diante, até ele conseguir organizar isso aqui. De forma que sempre o maior vai ficando para cima e o menor vai ficando para baixo. Então esse 100 uma hora vai subir, esse 50 uma hora vai descer, tá bom? Estudem um pouquinho de ordenação, porque eu não vou ficar falando isso aqui, não é um curso de estrutura de dados, né? Então, basicamente bem por cima aqui o que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Uma aula extensa, grande, mas essencial para a gente dar continuidade. Valeu, falou e tchau, tchau.